Amados irmãos, o Senhor é digno de adoração. Esse é o nosso Deus, Deus maravilhoso, Deus que é digno de nós estarmos hoje reunidos, ainda que distantes, para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, desejosos no nosso coração de sermos instruídos por Ele. Por isso quero convidar os irmãos a abrirem o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Nessa noite nós vamos verificar aquilo que o Senhor tem para nos dizer, do capítulo 14 de Atos, do versículo 1 até o versículo 28. Peço que os irmãos estejam atentos na leitura, convictos de que ouvem a voz do Senhor, nosso santo Deus. Atos 14, versículo 1 ao versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licônia, e para regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: Levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: Os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês, Paulo, chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado.
Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, rogando ao Senhor que abra nosso coração para ouvir a sua voz. Santo Deus maravilhoso, Deus que nos permite nessa noite ouvir a tua voz, ouvir a exposição da tua palavra. Nós rogamos, ó Deus, que pelo teu Espírito Santo nós sejamos iluminados. Nós sejamos, ó Senhor, abertos em entendimento para compreender, Senhor, a tua vontade. Permite-nos, Pai, assim, para a tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês já ouviram falar do missionário famoso Don Richardson. Em 1962, Richardson e sua esposa Carol, com um bebê de apenas 7 meses, foram trabalhar numa tribo chamada Saui, na Nova Guiné holandesa, à época, hoje conhecida como Papua, na Indonésia. Os Saui eram conhecidos por serem caçadores canibais. E lá estava essa família, esse casal com o seu pequeno filho, à exposição de malária, disenteria, hepatite e, é claro, a ameaça da própria violência por conta da cultura dessa tribo. Richardson se empenhou em aprender a língua do Saui e, em pouco tempo, já começava a compreender alguma coisa, apesar da grande dificuldade numa língua que tinha aproximadamente 19 tempos verbais naquela cultura. O que conta a história e que nos faz glorificar o nome do Senhor é que Richardson estava com grande dificuldade em anunciar o evangelho para aquelas pessoas, para aquela tribo. E uma das dificuldades era uma questão peculiar daquela cultura, pois quando ele passava a anunciar o evangelho e falar sobre a traição de Judas em Jesus Cristo, aquele povo começou a exaltar a ação que Judas havia feito, porque havia no entendimento deles uma compreensão, uma certa exaltação de que aquela pessoa que conseguisse enganar alguém ao ponto dela confiar no outro, sem que ela soubesse que havia de ser traída, essa que a traiu tinha uma grande importância, tinha uma grande exaltação pela sua capacidade de manipulação. Mas, depois de um tempo, já a ponto de desistir por causa da própria violência que se encontrava entre as tribos, exatamente por causa dessa questão canibal que eles mesmos exerciam, o missionário, juntamente com sua esposa, que ajudava muitos daqueles com suas doenças, avisou que iriam embora, que não mais iriam ficar naquela tribo, naquela região, porque eles estavam em constantes guerras e eles não iriam mais submeter àquele tipo de violência. E a tribo, incomodada com a situação de perder ali os missionários, de perder, inclusive, o carinho e toda a atenção que a Carol dava para aquelas pessoas, especialmente aquelas que estavam doentes, resolveram fazer um acordo de paz. E é interessante o quanto isso foi usado por Deus como um meio para alcançar aquele povo. E o acordo de paz se deu da seguinte maneira. Naquela cultura, um acordo de paz entre famílias ou entre tribos se dava quando 2 grupos trocavam filhos para que aquele filho, que eles chamavam de o filho da paz, representasse a paz entre aqueles povos. E enquanto aquele filho fosse bem tratado, aquele filho que era de um outro povo, a paz haveria naquele local. Quando o Richardson viu isso, ele ficou maravilhado e percebeu que havia uma analogia redentora clara para poder apresentar o evangelho. E foi exatamente usando essa história, onde houve paz por causa de um filho que foi entregue, que Richardson lembrou aquelas pessoas, ou anunciou àquelas pessoas, que Deus entregou o seu filho, o filho da paz, para que nós também tivéssemos paz com Deus, para que nós também fôssemos salvos por Deus. E através dessa ponte do evangelho, esse ponto de contato,
Muitos e muitos, Saui, foram convertidos e você tem até hoje um trabalho contínuo do evangelho, da pregação do evangelho, de igrejas formadas e de missionários que continuam ali a trabalhar. Richardson trabalhou esse conceito que eu acabo de mencionar, a analogia redentora, o Filho da Paz, em dois de seus livros, pelo menos, que são muito importantes e que você pode encontrar, inclusive, em português. Em português, os títulos são O Totem da Paz e O Fator Melquisedeque. Em inglês, o título é exatamente O Filho da Paz e a eternidade no coração. É interessante porque ele percebe que aquilo que Eclesiastes aponta como o próprio Deus colocando no coração humano uma eternidade, um desejo da eternidade, apontava para alguma narrativa, alguma história redentora que é possível encontrar em todas as culturas. Uma grande história que está fundamentada nessa grande história do Evangelho, mesmo que esse povo tribal, essas pessoas afastadas de qualquer noção do Evangelho, nem mesmo saibam de onde retiraram essa grande história. Nós estamos aqui no capítulo 14, no final dessa primeira viagem missionária de Paulo. As 3 cidades principais que eles visitarão, Paulo e Barnabé, Icônio, Listra e Derbe, compõem aquilo que é a região ali da Ásia Menor, a região da Galácia, e que, posteriormente, nós sabemos disso, Paulo, inclusive, endereçará carta para essa região, para esse lugar. E o que nós encontramos, no final das contas, é que, além de evangelizar essa região, Paulo e Barnabé, ao final da viagem, voltarão para as cidades que iniciaram a evangelização, que iniciaram a plantação de igrejas, para uma consolidação do seu trabalho missionário. E apesar de observarmos aqui, nós vamos ver isso com cuidado, muitas culturas, muitas formas de ouvir, muitos ouvintes a apenas um evangelho. Apesar de muitas culturas, o evangelho alcança todas elas pelo poder do Espírito Santo. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o poder do evangelho e como ele consegue alcançar culturas das mais diversas, apesar de tantas diferenças, pelo poder do próprio Deus, pelo poder do Espírito. No versículo 1 ao 6, nós encontramos os ouvintes de Icônio, de como é que eles recepcionam o evangelho. O texto nos fala que, mais uma vez, Paulo e Barnabé usaram a metodologia que já estavam utilizando de pregar nas sinagogas. Eles estavam ali anunciando a Deus, utilizando o meio para diretamente com os judeus e também, é claro, aproveitando para pregar para os gentios. E um grande número de pessoas eram convertidas dentre judeus e gregos. Eles estavam anunciando o evangelho àquela cultura, estavam anunciando o evangelho àquelas pessoas e muitos, pelo poder de Deus, estavam sendo transformados. É interessante nós observarmos que judeus e gregos aqui serão um contraste interessante de a busca de desejos com o evangelho e de como nós vamos ver que pessoas das mais diversas vão ouvir e reagir de maneira diferente a essa pregação do evangelho. O apóstolo Paulo, com essa experiência, ele vai tratar sobre isso de alguma outra forma, quando você vê na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Eu queria que você visse comigo isso, porque isso nos dá um certo norte, um certo padrão ou critério para a forma como o evangelho deve ser anunciado a despeito de qualquer cultura. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao 25 diz assim: Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então aqui nós observamos que o fato do evangelho ser anunciado
a judeus e a gregos, não significa que o evangelho precisaria ser de alguma forma modificado, porque tanto judeus quanto gentios, no seu pecado, estavam em busca de alguma coisa que não é o evangelho. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo disserta a esse respeito, dizendo que os judeus estavam em busca de sinais. Você vai encontrar isso também nos evangelhos, quando os judeus questionam a Jesus, dizendo, olha, qual o sinal que você nos dá para provar o que você está dizendo? E Jesus diz, olha, nenhum sinal será dado senão aquele de Jonas, referindo-se ao poder da conversão e ao poder que o próprio Deus estabeleceu em colocar Jonas num peixe por 3 dias, e que posteriormente deixará Jesus por 3 dias à aguarda da ressurreição. Mas nós observamos que o desejo natural dos judeus a respeito do evangelho em seu pecado não é alguma coisa que deveria ser estimulada. Nós vamos observar que sinais não podem converter, sinais não podem transformar corações. Nós já vimos isso em outros momentos. Mais uma vez, essa narrativa atesta isso. Por outro lado, os gentios, os gregos, estavam em busca de sabedoria, estavam em busca de grande retórica. Lembra, eles estavam acostumados a ouvir pessoas que, mediante a sua capacidade de convencimento, seriam melhor ouvidas. E Paulo, no entanto, não está preocupado exatamente nas questões retóricas, em como ele pode apresentar o evangelho de uma forma que comunique as leis da retórica grega ou latina. Não. Paulo está disposto a apresentar o evangelho Cristo, o poder de Deus. E é exatamente esse poder de Deus que transforma judeus e gregos através do Espírito Santo. Isso deve mostrar no nosso coração, deve apresentar para a gente algumas coisas importantes, como, por exemplo, um cuidado que nós não devemos estar tão preocupados em modificar a mensagem do Evangelho, a cultura que nós estamos vivenciando hoje, como se fosse por uma capacidade nossa de apresentar esse Evangelho que tornará esse Evangelho comunicável e, portanto, também converterá corações. Não, não é isso não é verdade. O mesmo evangelho é pregado pelos séculos, e o mesmo evangelho deve ser continuado a pregar a pessoa e a obra de Cristo. E isso é um problema da nossa sociedade, isso é um problema da igreja, porque nós temos observado que muitas e muitas igrejas têm se fundamentado na seguinte tese: é preciso que a igreja se adapte à cultura desse mundo. É preciso que a igreja seja mais recepcionável, seja mais acomodável, mais confortável para as pessoas desse século, para que elas possam ouvir o evangelho. Mas isso de modo algum é verdade. É claro, a igreja não precisa ser desconfortável, ela não precisa ser um ambiente ruim, um ambiente que as pessoas se sintam incomodadas, a não ser pelo evangelho, a não ser pela verdade do evangelho ao nosso respeito e a respeito daquele que nos salvou. O texto continua a nos falar que, apesar dessa grande conversão, apesar de muitos terem se entregue ao Senhor Jesus, outros não o fizeram. Pelo contrário, grande resistência se levantou contra os apóstolos, a ponto de dividir, inclusive, a cidade. Esses irmãos, Paulo e Barnabé, estavam ali pregando, anunciando, discipulando muitas pessoas. Nós vamos ver mais à frente, no capítulo 16, que um servo do Senhor importante para a história da igreja será fruto dessa evangelização aqui, desse período. E nós vamos ver que Paulo e Barnabé, discipulando essa igreja, discipulando essa cidade, estavam fazendo isso através de sinais e prodígios que confirmavam a mensagem. Isso é importante. A mensagem não é o sinal. A cura, por exemplo, que vai acontecer, ou que nós vamos observar daqui a pouco do paralítico, não é o evangelho e nem pode transformar ninguém.
mas sim a pregação de Jesus Cristo, o anúncio da pessoa e obra de Jesus. Mas, como nós já vimos, os sinais, esses grandes milagres, essas maravilhas, apontavam para esse momento importante da história da igreja, esse momento que precisava de alguma forma ser confirmado mediante a grande doutrina que estava sendo trazida, e por isso sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. A cidade assim estava dividida entre aqueles que estavam pelos judeus e aqueles que estavam pelos apóstolos. Aqui, apóstolos refere-se não ao colégio apostólico, os 12, inclusive Matias e posteriormente Paulo, mas sim no sentido mais geral da palavra, que significa aquele que é enviado, aquele que é comissionado. Portanto, esses apóstolos, aqueles que foram enviados pela igreja de Antioquia, estavam ali anunciando o evangelho, estavam ali ensinando a palavra de Deus, a verdade transformadora de Deus, mas receberam grande resistência. Inclusive, a resistência chegou ao ponto de realmente as autoridades daquela cidade, juntamente com as autoridades judaicas, estarem em conluio. Isso é muito interessante, porque judeus não se envolviam com gentios. Eles estavam em conluio para apedrejar os apóstolos, para apedrejar os discípulos. E ao tomar conhecimento, Paulo e Barnabé fogem da cidade. É interessante essa reação, porque talvez alguns de nós mais corajosos pensassem o seguinte: olha, eu estou pregando o evangelho, anunciando a verdade de Deus. Eles estão vindo contra mim? Deus, faz o negócio agora, que eu não vou parar de pregar, não. Mas eles fugiram da cidade. Eles foram para outro lugar. Eles entenderam que o acirramento da violência naquela região era um indicativo de que eles precisavam agora ir para outro lugar, ir para outra cidade, para continuar anunciando o evangelho. Eles entendiam que naquele momento, seria uma tolice enfrentar, inclusive perder a própria vida, quando ainda tinham muito para evangelizar. Nós vamos ver que mais à frente eles vão voltar para essa cidade, vão consolidar, vão inclusive eleger presbíteros, desafiando inclusive essa turba. Mas também veremos que no futuro o próprio apóstolo Paulo será entregue à morte, martirizado com coragem e com ousadia. É preciso, é claro, que haja certo discernimento da parte da igreja, certo discernimento da nossa parte, quando há resistência, quando nós observamos certas inimizades para com a igreja, certas inimizades para com o evangelho, para que nós não nos atentemos a, muitas vezes, levar isso para o âmbito pessoal, a ponto de nos perdermos do grande objetivo, do grande ponto da nossa existência, que é a pregação do evangelho, a glória de Deus. Por isso, nem sempre é hora de resistir. Às vezes é hora de fugir. É o caso que nós encontramos aqui. Os discípulos continuam a sua trajetória, a sua missão, e agora estão a caminho de Listra e Derbe. É o que vamos observar do versículo 8 até o versículo 21. Nesse caminho, ao chegar em Listra, eles encontram um paralítico, um homem que está desde nascença e nunca pôde andar. E é curioso porque o apóstolo Paulo se encontra com esse homem, e o texto nos fala que esse homem estava olhando para Paulo, estava vendo tudo que Paulo estava falando, e Paulo viu aquele homem, e não só viu aquele homem, mas ele viu a fé daquele homem. Havia da parte do apóstolo Paulo um discernimento, uma capacidade de entender o quanto aquele homem estava não só compreendendo da sua palavra, mas veja, o quanto ele estava crendo. E foi exatamente porque creu que o apóstolo Paulo passa agora para um novo estágio. Ele olha aquele homem que está crendo na palavra, que está crendo no evangelho e diz: olha, agora você vai andar. Levante-se, endireite seu pé e ande. Isso é maravilhoso porque nós vemos o poder de Deus em ação. E veja, a fé, é claro, a fé deste homem dada pelo próprio Deus, que é o requisito para que ele pudesse ser não só salvo, mas também recebesse a cura, a transformação, ela é evidenciada porque realmente ele obedece. Esse homem saltou e começou a andar. Veja, ele ouve a voz de Paulo, ele entende o evangelho e, crendo no que Paulo está dizendo, ele não só se levanta, mas ele salta. Ele crê naquilo que está acontecendo e evidencia, portanto, a sua fé através, inclusive, do ouvir a voz de Paulo, inclusive assim ser curado. Isso, claro, chama a atenção de toda a cidade, chama a atenção de todo aquele povo, todos estão ali maravilhados com tudo o que está acontecendo, e a coisa fica ainda mais curiosa.
Porque toda a cidade olha para aquela cura, olha para tudo aquilo que está acontecendo, e a reação deles, veja bem, Paulo está pregando o evangelho. Isso é muito interessante, porque Paulo está falando de Jesus. Ele cura um homem e a cidade passa o quê? A não adorar Jesus, passa a adorar a Paulo e a Barnabé. Eles confundem as coisas. Aí nós estamos observando o nosso coração idólatra, o caminho do coração impiedoso e perverso da humanidade, que naturalmente tende à idolatria, que naturalmente busca as coisas desse mundo para adorar ao invés de Deus. Então o povo, veja, o Paulo não está pregando o evangelho errado. Ele não está equivocado na forma como pregava o evangelho. Mas o coração humano, ao ouvir, ao compreender aquilo que estava sendo dito, terminou apontando para alguma coisa que não era, claro, o desejo dele nem de Barnabé. O texto nos fala que, ao curar aquele homem, Paulo e Barnabé passam a ser chamados de Júpiter e Mercúrio, que são os nomes latinos dos deuses Zeus e Hermes. Zeus, Júpiter, é o grande deus, o deus mais importante do panteão grego, da adoração ali helênica, enquanto que Hermes era o grande mensageiro dos deuses, o grande mensageiro do Olimpo e aquele que trazia a palavra. Talvez nós podemos imaginar que a associação que fizeram foi que Barnabé, o mais velho, deve ser Zeus, e Paulo, aquele que falava, aquele que comunicava, é Júpiter ou Hermes. E nós vamos observar uma coisa curiosa, é que havia naquele local uma história, uma lenda, que há muito tempo atrás, Zeus e Hermes, Júpiter e Mercúrio, haviam estado naquela cidade, haviam tocado, né, ou batido na porta daquele povo, e ninguém abriu, a não ser uma família. E foi exatamente essa família que, por ter recebido os deuses, foram transformados em sacerdotes, e um templo a Zeus foi ali instaurado, foi ali construído. É exatamente esse templo, você vai ver um sacerdote de Zeus, que se apresenta, que diz inclusive que quer fazer um sacrifício em adoração a esses deuses que estão diante deles. Paulo e Barnabé estão extremamente incomodados com isso, estão extremamente, talvez, envergonhados com tudo que está acontecendo, e eles fazem isso a ponto de rasgarem as suas vestes, de mostrarem o quanto que são humanos, se humilharem perante aquele povo e dizer, olha, nós somos homens como vocês. Olha aqui, ó, é pele e osso como vocês também são. E aquele povo parece que não estava muito satisfeito. Nós vamos ver que foi com grande dificuldade que Paulo e Barnabé convenceram a não sacrificarem em adoração a eles. Mas Paulo utiliza aqui aquele momento para, mais uma vez, apresentar o evangelho. E como alguém que Deus usa de maneira sobrenatural, com sabedoria, Paulo passa a mostrar que não só eles são humanos, como eles estão apresentando o Deus que está acima, o único Deus verdadeiro, que está acima de qualquer Deus ídolo que eles pudessem crer, que eles pudessem ter qualquer menção. E esse Deus, diz Paulo, é o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que há. Aqui nós vemos Paulo contrastando claramente, Paulo e Barnabé contrastando claramente aquilo que os deuses gregos poderiam fazer diante de um Deus que cria todas as coisas. Um Deus que não faz parte desse mundo. Paulo vai repetir esse argumento com mais detalhes quando estiver em Atenas, nós vamos chegar lá no capítulo 17. Mas aqui Paulo já aponta para aquilo que a teologia chama de revelação geral. Aquilo que nós observamos como a revelação da natureza ou da criação do próprio Deus. Deus demonstrou a si mesmo, Deus deu testemunho de si mesmo ao criar todas as coisas, e é uma evidência, sem que haja qualquer dúvida, de que realmente Deus é o Criador, que realmente Deus é aquele que existe e que não há outro Deus, porque Ele fez todas as coisas. Isso é um argumento do apóstolo Paulo no capítulo 1 de Romanos. Portanto, o apóstolo Paulo e Barnabé estão juntos aqui no mesmo tom, apresentando esse Deus que já se revelou a eles. Inclusive, eles mesmos anunciam, dizendo, olha, vocês não estão
desconhecendo. Esse não é um Deus desconhecido, que depois ele vai trabalhar no capítulo 17. Esse que estamos anunciando é o Deus que se apresentou a vocês, que já dá testemunho a vocês, porque Ele quem dá a chuva, Ele quem dá a alegria, Ele quem dá a fartura. Ele é o Deus provedor, mediante a sua graça comum. Claro, esse é um termo teológico, não um termo bíblico, mas aqui nós vemos exatamente a graça comum sendo manifesta, sendo clara para o caminhar dos apóstolos e para aquele povo. Assim, Paulo e Barnabé convencem, com muita dificuldade, aquele povo a não sacrificar. Mas do versículo 19 ao 20, que encerra esse momento aqui de pregação, ou até o 21, que encerra esse momento de pregação em Listra e Derbe, nós vamos ver que a perseguição e a resistência volta contra os discípulos. É curioso, veja só, versículo 19. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Veja, Antioquia da Pisídia ficava a muitos quilômetros de Listra. Esses judeus estavam uma viagem longa, tinham a disposição de caminhar muito para pegar Paulo, pegar Barnabé e tentar matá-los. E foi exatamente essa a intenção deles. Ao apedrejarem Paulo, eles desejavam que ele estivesse morto. Mas Deus preservou a vida do seu servo. Eles apedrejaram a Paulo. Aqui você vê uma reunião de judeus de várias cidades. Apedrejaram a Paulo, tiraram da cidade, mas Deus cuidou do seu servo. Eles não conseguiram matá-lo, ele não conseguiu fugir, mas ele sobreviveu. Tendo sobrevivido, levanta-se, recobra aí a saúde e caminha agora para Derbe, onde ali, diz o versículo 21, eles anunciam o evangelho e muitos são feitos discípulos. Muitos discípulos são ali dados, inclusive ele, que depois será chamado filho na fé de Paulo, Timóteo. É interessante nós observarmos isso. Talvez na mente de Paulo e de Barnabé, eles já estivessem pensando, será que valeu a pena ter vindo até aqui? Com tanta resistência. Será que valeu a pena todo esse sacrifício que nós estamos fazendo? E talvez Paulo contando ali os machucados, nós sabemos o quanto ele se machucou, mas tomem aí por um momento uma figura. Imagine alguém ser apedrejado ao ponto daqueles que estão apedrejando acharem que ele morreu. É preciso muito sangue para isso acontecer. Paulo não estava apenas com um machucadinho no joelho ou no cotovelo. Ele está muito machucado. Mas foi exatamente nesse momento, pregando o evangelho, fazendo discípulos, que Timóteo, o grande filho na fé do apóstolo Paulo, que depois receberá 2 cartas importantes que para nós até hoje são importantes porque são inspiradas por Deus, que pastoreou a igreja de Éfeso e que fez um bom trabalho desenvolvendo aquilo que o próprio apóstolo Paulo já havia iniciado. Foi ali que ele conheceu a Jesus. Talvez, muitas vezes, nós podemos pensar assim, do número da nossa pregação do evangelho, às vezes poucas pessoas ouvem, talvez poucas pessoas dão atenção naquilo que nós estamos falando. E nós pensamos assim, mas será que está valendo a pena? Será que vale a pena gastar esse tempo todo com poucas pessoas que estão dando atenção a tudo isso que está sendo dito? Mas aqui nós vemos o agir de Deus, o anunciar do Espírito Santo, que vai muito além daquilo que nós calculamos, que vai muito além daquilo que nós podemos enxergar. Por fim, nossa história termina no versículo 21 ao 28, falando que Paulo e Barnabé fazem um caminho de volta. Eles agora voltam para as cidades que anteriormente eles iniciaram a evangelização, só que agora com outro objetivo. Eles anteriormente fizeram o anúncio do evangelho, era a primeira vez que eles estavam fazendo isso, mas agora eles estão consolidando o trabalho, estão trazendo talvez um ensino mais aprofundado, especialmente para a liderança, porque, veja, presbíteros foram eleitos nessas igrejas. Mais uma vez, nós somos exortados, nós somos ensinados da importância de uma liderança plural dentro das comunidades eclesiásticas, dentro das igrejas. Mais uma vez, nós somos exortados do trabalho
dos apóstolos em eleger presbíteros, uma liderança madura, presbítero que significa ancião, significa pessoas que são maduras na fé, pessoas que têm um entendimento, uma intimidade com Deus o suficiente para poder ensinar outros, para poder anunciar o evangelho e dar continuidade ao trabalho. Aqui são eleitos para que possam solidificar, consolidar e continuar o trabalho que foi desenvolvido pelos apóstolos, por aqueles que iniciaram, que plantaram essas igrejas. Talvez tempo tenha sido investido aqui, talvez uma exposição da Confissão de Fé de Westminster, não sei, mas o ponto é que esses irmãos, Paulo e Barnabé, estavam ali estabelecendo uma liderança plural, não apenas um presbítero, mas presbíteros para estas cidades, a fim de que esse grupo, esse conselho, pastoreasse aquelas igrejas e desse, portanto, continuidade ao trabalho de educação, ao trabalho de discipulado, à caminhada com Jesus. Eles foram ordenados por meio de jejum. Mais uma vez aqui o jejum é mencionado. Lembra que o jejum anteriormente foi mencionado no envio de Paulo e Barnabé para essa missão que agora eles estão encerrando. Agora eles também, da mesma forma, estão comissionando presbíteros através dessa consagração por jejum. Isso nota a importância do comprometimento e da consagração para aqueles que se dedicam no ensino, que se dedicam no pastoreio, os presbíteros das igrejas. Por fim, Paulo e Barnabé chegam finalmente a Antioquia, não a da Pisídia, mas a Antioquia da Síria. E nessa Antioquia, aquela igreja que os enviou, agora recebe todo o relatório de tudo aquilo que eles haviam feito durante todo aquele tempo que pregaram o evangelho, que fizeram essa primeira viagem missionária. Encerram, portanto, isso, mostrando que os gentios realmente, Deus realmente está abrindo as portas para os gentios e muitos haviam se convertido e muitas igrejas haviam sido plantadas. Que bênção! Deus agiu por meio dos seus discípulos. Que coisa maravilhosa ver a ação de Deus por meio de apenas 2 homens, antes 3. Lembra João Marcos? Ele deu uma fugidinha. Claro, depois ele será uma bênção. Mas esses 2 irmãos encerram essa viagem missionária, tendo plantado várias igrejas, tendo ensinado, tendo discipulado e estipulado aqui liderança para as igrejas. Que trabalho missionário abençoado. Tudo isso pelo poder do evangelho, pelo empoderamento do Espírito Santo a esses irmãos, que eram completamente incapazes de fazer qualquer coisa se não fosse pela palavra de Deus, se não fosse pelo evangelho. Amados, nós aqui mais uma vez somos lembrados que dentro dessa diversidade cultural que nós mesmos vivenciamos, que eles vivenciaram e que nós vivenciamos, nós não precisamos mudar o evangelho. Isso é alguma coisa que não deve escapar para nós. Porque pode ser que passe para você a ideia de que talvez a gente precise dar uma adoçada no evangelho. Talvez não fale de inferno. Inferno é uma palavra muito pesada, falar condenação, o pessoal não está muito afim de ouvir isso. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de TechPix talvez. Não, vamos falar do evangelho, vamos falar de Jesus Cristo, daquele que salva, daquele que transforma. E mesmo o inferno ou faz parte desse anúncio. Por quê? Porque aqueles que não ouvem o evangelho, eles serão condenados. O diagnóstico, a condenação, a sentença já foi dada. Se você não ouviu o evangelho, você vai para o inferno. Essa é uma verdade que a gente não pode esquecer. Mas ao mesmo tempo, se você crê, como o paralítico creu, o Deus Todo-Poderoso transforma, Ele vai habilitar você para ter alegria. Alegria que vai além de qualquer pensamento. Paz que vai além de qualquer noção. Como Richardson observou, o filho da paz para aquele povo pode ser o filho da paz para nós também. É o mesmo Jesus. Aquele que foi entregue pelo Pai para que nós tivéssemos paz e redenção. É por isso que nós também precisamos ter uma sensibilidade evangelística. É preciso que nós tenhamos condições de observar, dentro do nosso contexto, dentro da nossa cultura, que há pontos de contato,
há analogias da redenção, como o Richardson chama, onde essa grande narrativa do Evangelho, e se você teve a oportunidade de estar comigo numa live que fiz há pouco tempo sobre cinema, você vai observar que Deus é o grande contador de histórias. E a grande história que Deus conta, essa história que é a base de todas as outras histórias, essa grande narrativa é a narrativa do Evangelho, é a narrativa da redenção, criação, queda e redenção. E todas as outras histórias, todas elas, estão de algum modo submetidas a essa grande história. E por isso todos, independentemente todos, têm algum senso religioso, algum testemunho da parte de Deus de sua própria existência. Não há ateus. Ateus não existem. Apenas existe aqueles que, sabendo que Deus existe, sabendo da sua verdade, negam adorar a Ele, negam glorificar o seu nome e preferem o caminho da idolatria, da inimizade contra Deus. Nós também aqui observamos a importância do discipulado. A evangelização, o trabalho evangelístico, o trabalho missionário, o trabalho de plantação de igreja envolve também discipulado, ensino, aprofundamento da palavra, fazer novos discípulos e estabelecer liderança. É somente através de uma liderança firme, forte, coerente, que nós teremos uma igreja firme, forte, coerente. Os presbíteros, portanto, espelham essa igreja. Para tudo isso, somente o poder do Evangelho. Não há barreiras, meu irmão e minha irmã. Deus estabeleceu a forma de converter. E Ele garante que essa forma de converter, pelo Santo Espírito, na pregação do Evangelho, é infalível. Porque Ele, a todos aqueles que Ele mesmo já escolheu desde antes da fundação do mundo, redime e transforma pelo poder do Evangelho. Quero convidar você a orar comigo mais uma vez e podermos, pela graça do Senhor, agradecer por esse tempo de aprendizado na sua palavra. Santo Deus, Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, por esse tempo de instrução. Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa que nos alcança, pelo teu Evangelho que não se modifica em culturas, mas que a todas as culturas diz respeito. Que não há, Senhor, cultura que não esteja preparada para o teu Evangelho, porque tu mesmo o fizeste quando apresentaste a tua divindade pela criação. E assim, Senhor, a nós cabe apenas pregar, anunciar, observando os pontos de contato também para nós. Que muitas vezes falhamos, ó Deus, em obedecer a tua palavra. Que muitas vezes nos limitamos a ver as coisas desse mundo como ídolos no nosso coração e falhamos contigo. Perdoa-nos, Pai, para que possamos, ó Senhor, te agradar, glorificar o teu santo nome e saber aquilo que realmente importa, que é exaltar o nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para a tua glória eternamente. Amém.